Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu Boa trago tarde. aqui uma surpresa para vocês, uma surpresa em que eu me sinto assim honrada, muito feliz, porque é tão gostoso quando a gente acompanha o processo de crescimento das pessoas junto à numerologia cabalística, né? E essas duas pessoas que eu trouxe hoje como minhas convidadas, elas têm uma história já bastante consistente com outras terapias, com conhecimento paralelo, mas eu sinto e acredito que eu esteja muito certa de que elas se encontraram muito na numerologia cabalística e elas vão contar para vocês um pouco dessa história, não é? Então, olha, as histórias são tão incríveis, eu sou tão fã dessas duas pessoas, tão admiradora, embora elas sejam tão diferentes, elas estejam distantes fisicamente uma da outra, não é? Moram em cidades diferentes, mas a gente tem o nosso núcleo aqui onde a gente sempre está juntinho, não é? Então, só para a gente se aquecer aqui, eu vou chamar primeiro, diretamente do Rio de Janeiro, a Fátima, para ela se apresentar, e depois vai ser a vez da Vilma. Vamos lá, Fátima, tudo bem? Olá, Van, tudo bem? Tudo. Como é que está aí o nosso Rio de Janeiro? Hoje está chovendo, está meio nublado, frio, não é a cara do Rio. Não, o tempo em geral Não, não anda não, contribuindo mesmo, né, Fátima? Mas não. aqui a gente está sempre com o sol nos abençoando, né, dentro aqui do nosso contato com os nossos alunos, colegas, seguidores, né? E eu queria que você Certeza. aproveitasse essa oportunidade para contar um pouquinho quem é a Fátima Souza, não é? As pessoas precisam saber mais de vocês. Sim. Então, eu sou aqui do Rio, sou carioca, e a minha formação acadêmica, sou analista de sistemas, né, formada em matemática e informática, e sempre trabalhei ligada a essa área científica mesmo, vamos dizer assim, né? Sempre trabalhei voltada para análise de sistemas navais, para ser mais precisa. Mas a astrologia, e outros estudos também sempre foram de interesse para mim, desde sempre, e fiz terapia floral também, sou terapeuta floral, e quando chegou a pandemia, né, eu precisei estudar alguma coisa, senão preciso estudar, preciso fazer algum outro curso, alguma coisa diferente, e descobri a professora Vanice Bonavigo, através da veterinária da minha cachorrinha, que a gente pegou para cuidar na época, né, que nós adotamos, e ela lá de São Paulo, não sei porquê, num papo, ela falou, eu fiz meu mapa numerológico e tal, e era uma aluna da professora, e falando dela, eu fiquei curiosa, esse vou pegar a informação, e acabei entrando exatamente entrando em contato no curso, né, de imersão, no curso que aconteceu, se não me engano, no final de julho de 2020. E a partir daí não parei mais, né, com a numerologia, venho estudando, e, e foi assim, foi uma abertura de vida para mim, porque eu vinha por muitos caminhos, né, eu vinha eu sempre fui muito curiosa, né, e mas eu não tinha achado assim alguma coisa que me desse assim uma luz maior ou alguma oportunidade maior de me expor também, né? E aconteceu eu através da harmonização do meu nome também, né? Tirando os bloqueios, harmonizando o meu nome, acabei harmonizando o 3, que é bem forte no meu nome, né? E, e
estou aqui Fátima, só para falando. esclarecer um pouquinho, porque sempre estão entrando pessoas novas aqui no nosso YouTube. Algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Então vamos explicar um pouquinho quando a Fátima falou que fez a harmonização do nome dela. O que acontece? Não é? Muitas vezes, pelos acordos que a gente faz lá no plano espiritual, na nossa pré-vida, a gente vem com um nome que tem algumas armadilhas. São armadilhas educativas, porque elas estão ali esperando para ver se a gente vai cair no buraco, né? Porque nós temos que ter a nossa consciência ativa. A gente veio aqui nesse planeta para ter uma determinada performance, elevar a nossa espiritualidade, não é? Expandir em consciência. Eu sempre falo, para mim, consciência e espírito, da minha visão, são sinônimos, porque não é? Você ativa a sua consciência, expande e o seu espírito evolui. Então, assim, vem para cá com muita coisa programada, não é? Quem já fez uma imersão comigo sabe do que eu estou falando. E aí, a gente acaba formando por uma série de escolhas e acordos espirituais um nome de nascimento que tem coisas extraordinárias, mas tem ali também algumas pegadinhas, algumas armadilhas que estão bem ali, ostensivamente no nosso nome. Só que para a gente reconhecer isso, a gente precisa conhecer alguma coisa de numerologia cabalística ou contratar um profissional, o numerólogo que vai nos mapear, vai fazer o nosso estudo, o nosso mapa. Então, a Fátima descobriu que ela tinha, né, como é que nós retratamos isso? São arcanos do tarô que são formados ao longo do nosso nome, sempre com um par de números. Não é? Fica um pouquinho abstrato aqui para a gente falar, mas o processo é esse. Se vocês conseguirem raciocinar um pouco vagamente, e aí a gente, no estudo, identifica onde é que estão esses pontos e, principalmente, por quê, qual é a função, a causa deles estarem ali. Ali estão os nossos pontos a serem trabalhados. Cada um desses arcanos que é visto como perverso, ele tem uma luz por trás dele. E aí a gente fala o quê? Cara, você não precisa passar por um perrengue para encontrar essa luz. Vamos juntos buscar essa luz agora? Eu tenho certeza que tanto Fátima como a Vilma, que vocês vão ouvir agora na sequência, elas sabem disso, né? Nós somos. Nossa função terapêutica enquanto numerólogos cabalistas é justamente essa: revelar. A gente vai revelar para a pessoa que tem ali no nome dela, não é? Tanto os talentos, as habilidades, como também algumas dificuldades e essas pegadinhas aí que a pessoa tem que estar devidamente preparada para passar bem por esse período. E aí a gente usa, obviamente, de algumas técnicas também, que é para ajudar mais ainda. A pessoa vai olhar para o nome dela harmonizado, depois que o numerólogo trabalhou aquele nome e tal, ela vai lembrar. Ela não esquece mais o que foi dito a ela. Né? Então, Fátima passou por esse processo. Vocês podem ver, depois vocês vão segui-la no Instagram, tudo, e vão ver que ela tem o nome com alguns detalhezinhos ali, uns acentinhos, sinais gráficos, tal. Foi onde ela harmonizou. Ali tá, olha, gente, é que nem quando você já passou por uma cirurgia e você fica com uma cicatriz. Toda vez que você olha para aquela cicatriz, te passa pensamentos de gratidão por você estar vivo, por você ter vencido aquilo. Então, a harmonização
que está ali estampada no nosso nome, através desses acentinhos ou sinaizinhos, são pequenas cicatrizes que tem ali para nos lembrar do que está o que está embutido ali. Ah, era algo que eu tinha que aprender ao longo da vida, né? Eu acho isso muito bonito. Eu gosto quando as pessoas têm essa consciência e não tratam isso assim de uma forma, sabe, leviana, porque não é, né? Nós sabemos que não, né? E aí, Fátima, eu soube que você, nesse seu trabalho, da forma como você cresceu, através de tantas ciências que você já estudou paralelamente ao seu trabalho, é muito até mais corporativo, né? Que você fazia antes, mas assim, estudando paralelamente tantas coisas ligadas à espiritualidade, você descobriu na numerologia cabalística um mundo novo em relação à numerologia infantil, né? Isso Sim. procede? Sim, no final do ano passado, tem mais ou menos um ano que eu comecei a idealizar, né, um livro que fosse o mapa infantil de uma criança, né, um mapa infantil. E comecei a imaginar as ilustrações do livro, a capa do livro, e fui buscando, né, editoras e tal que pudessem abraçar essa minha ideia, né? Não foi fácil, não foi o caminho fácil, porque você fazer livro sob demanda, as gráficas e editoras geralmente não têm interesse, mas eu consegui encontrar uma pessoa que gostou da ideia e veio junto, estamos juntos aí fazendo os livros, né? E foi assim, é uma equipe, né? Um ilustrador que fez as ilustrações do livro muito bom, né? O revisor, e é uma equipe, né? O diagramador, quem faz a capa, enfim. E isso veio, foi um desenvolvimento, eu levei meses, né? Até conseguir chegar num produto final. E depois, já tem alguns meses, uns 3 ou 4 meses que eu já venho fazendo, eu já fiz acho que 20 livros ao Olha que todo, 20 mapas, né? De muitas crianças, né? E assim, variando de 0 a 13 anos, de 0 a 13 anos, sensacional. os livros. É. E as pessoas gostam muito, me dão sempre um feedback muito bom, tá muito lindo e Gente, vocês não tal, têm então eu estou super noção. feliz. É muito lindo o livrinho, porque é um livro feito para aquela criança. Além de todo o estudo que a Fátima faz. E olha, eu estou até aqui com o meu, que é do meu neto, na verdade, né, do Rodrigo, e eu filmei ele, mas eu ainda não entreguei em definitivo para a mãe dele, para minha filha. Olha, que número sou, né? E aí tem cada. Nós estamos com uma tela menorzinha aqui, mas só para vocês terem ideia, gente, é muito lindinho, é todo ilustrado, super bem explicadinho. Eu não sei, eu, por exemplo, tenho os livros das minhas filhas, livros de bebê, com aquela coisa, né? Quando comeu papinha pela primeira vez, o primeiro passeio, o primeiro isso, o primeiro aquilo, é a história da criança. E eu acho que nós temos aqui na nossa cultura um déficit em relação à história. As pessoas precisam conhecer pelo menos a sua própria história. E muita gente não tem fotos, não tinha a facilidade que se tem hoje para fazer registros. Isso daqui, gente, é um documento, o manual de instruções de uma criança. Como lidar com ela, como oferecer a melhor possibilidade de educação de acordo com o que ela trouxe, com o que ela escolheu lá na pré-vida e até o que foi imposto a ela, porque tem isso também. A gente veio aqui para o nosso crescimento, né?
Muito lindo esse trabalho. Fátima, eu vou deixar você esperando um pouquinho agora. E vou conversar um pouquinho com a Vilma, que a Vilma ainda não se apresentou, né? Vamos lá, Vilma. Quem é a Vilma? A Vilma. Quem é a Vilma? Está aí uma pergunta que eu tento responder para mim mesma e tento ajudar as pessoas a responderem para si mesmas também, né? Porque a gente é uma mistura, né? A gente é uma unidade de múltiplos, é bonito isso. Então, quem é a Vilma? A Vilma é mãe, tem um filho de quase 40 anos, Olha que que recebeu o beleza. nome de Anjo, e o nome dele foi a minha primeira incursão na numerologia, Olha aí. porque eu sempre fui ligada, desde pequena, sempre fui ligada em coisas como astrologia, I Ching, tarô. Eu era curiosa disso. Eu sou do tempo do marcador, Somos, na né? astrologia, sou desse tempo. Ah, eu Então, também. estudar amuletos, sigilos, isso sempre me atraiu muito. E quando eu me casei, a família do meu marido era uma família muito espiritualizada, e meu sogro me deu um livro de numerologia em espanhol. E falou assim: olha, eu nunca li e tal, mas talvez te interesse. Aí eu comecei a ler. Hoje eu sei que se trata de numerologia pitagórica, né? Não é numerologia cabalística, mas aquilo assim eu falei assim, gente, que coisa linda isso aqui! Como é que a gente pode tirar um retrato da gente com um número, né? E a partir do nome, né? Claro que números na data de nascimento, mas a grande sacada para mim foi essa questão das letras, né? As letras terem valor numérico, a gente olhar o nome. E eu acabei fazendo um estudo de qual seria o nome para o meu filho, porque a inspiração do nome, né? A gente sabe que a alma tenta Sim, falar com a gente no você já ouvidinho, fez um olha, eu quero ajustinho, chamar, né? né? E o nome já tinha sido inspirado para a avó, para o pai, para mim, ninguém tinha dúvida de qual era o nome. E foi muito interessante isso, porque cada um num ponto e falou assim: o nome é. Aí a gente falou: bom, não dá para duvidar que o nome é. Mas aí eu comecei a pensar em como seria nome com o sobrenome do pai, nome com o sobrenome da mãe e do pai. Eu comecei a fazer esse estudo, né? Que Olha, hoje eu descobri que tem a ver com harmonização, né? Mas eu estava num trabalho de curiosidade mesmo. Então, eu tinha um nome para cada dia possível de nascimento do meu filho, porque gente, essa que é uma questão doideira, eu minha não também. sabia disso. Então, a gente faz enfeite de porta de maternidade, né? Então, eu tinha, inclusive, escritas diferentes, porque ele se chama Micael, né? E eu tinha a escrita com K, com C, com CH, né? Tudo para harmonizar com o dia em que ele estava nascendo e ter um certo. Eu penso que é essa coisa da energia, né? Que ajudasse a caminhar. Não tinha muito de outras tantas coisas que eu vim aprender com numerologia cabalística,
Mas foi uma coisa fantástica, porque isso foi em 1984, né? E eu só retomei numerologia, e aí agora numerologia cabalística, na turma 12, né? Com a professora Vanice. E aí, agora eu estou percebendo o que foi que eu não trabalhei bem nesse nome, né? E estou aqui harmonizando o nome para o meu filho, né? Para a etapa de vida em que ele está hoje, né? E é muito interessante, porque você para e pensa assim, gente, a gente vai se transformando, a gente vai se aperfeiçoando na vida. E é isso que eu venho fazendo na minha vida, né? Então, mãe, numeróloga cabalística, sou escritora, sou artesã, sou São professora muitas Vilmas, não? professora leitora de registro acástico, mas de formação eu sou formada em línguas, em língua portuguesa, literatura. Eu sou doutora em literatura. Que Então, lindo. a Eu sempre fui numerologia, apaixonada por literatura. Você se doutorou em brasileira ou portuguesa? literatura brasileira, né? Maravilha, Fê. Muito voltada para a questão da literatura, principalmente a literatura infantil. As que, que tem tudo a ver com o trabalho aí da Fátima, do roteiro, para a gente olhar para a criança. Eu olhava para as questões dos contos maravilhosos, das fábulas, né? E Adoro. outros tantos contos tradicionais, e como esses eram formadores, e ainda são formadores de valores, né? Para as crianças, Os mas para os irmãos adultos Green. também, né? Então, ainda trabalho, né, como professora, criando material didático, mas o que eu trago para a minha experiência hoje, sendo agora professora de uma outra questão, que é ser professora que ajuda o caminho de vida das pessoas, né? Não só pela língua, mas conhecendo a si mesmas. Eu penso que eu ajudo as pessoas a lerem seu livro de vida. Quando a gente consegue ler o seu próprio livro de vida, a sua história, né? A gente valorizar a nossa própria história, e começa com essa valorização aí do nome, né? Eu brinco que, assim, cada pessoa que eu atendo e que eu converso sobre o nome dela, o que ele significa, as forças que ele tem, as pessoas ficam assim, gente, eu nunca valorizei tanto, eu nunca dei bola para isso, né? Olha onde estava o meu tesouro, né? Então, eu vejo que a numerologia cabalística chegou num momento, né, em que eu estava madura de todas as minhas aprendizagens, de tudo que eu vim investindo em mim mesma, para que eu consolidasse isso e agora pudesse realmente ajudar as pessoas, né, a Tem também muito disso. consolidar, Ajudar né? as pessoas a interpretarem, né, a entenderem o seu próprio livro da vida. Olha que Eu faço interessante, né? isso Eu estou pelos aqui, caminhos todos. estou tendo tantas percepções na fala de vocês. Olha que interessante. A gente não juntou vocês de forma
vamos dizer assim, pensada, né? Não foi estratégico, foi aleatório. Né? Ah, vamos Mas, chamar como não a existem Vilma e a Fátima. coincidências, Será? Será? como não existem coincidências, não é? Não tem, né? Para um primeiro encontro. Mas olha uma percepção que eu quero compartilhar com vocês. A Fátima era do mundo da matemática, da tecnologia, dos números. Ela já era dos números do ponto de vista quantitativo, não é? A Vilma era das letras, como eu, uma encantada com a sopa de letrinhas. É. Aí um dia a Fátima se apaixonou pelas letras e a Vilma pelos números, mas assim, sempre tem um mix das coisas, né? Uhum. Talvez a percepção até tenha sido a mesma. A Fátima deve ter falado assim: olha que fantástico, letras são números, né? E a Vilma, olha, as letras, além de tudo, têm um valor numérico. Então, são assim, coisas muito individuais, mas que eu também sou uma apaixonada por histórias, né? Histórias, e eu sei que vocês também são, né? Fátima me contou uma vez que ama biografias, não é mesmo? A Vilma, como doutora em literatura, certamente ela valoriza muito isso também. Então, olha que interessante, né? E a gente veio se encontrar aqui para essa conversa, nós três que somos tão apaixonadas por esse tipo de história de vida. Mas olha, eu até quero comentar também uma coisa que a Vilma falou a respeito da história dela, do nascimento do filho. E olha a preocupação perfeccionista da Vilma, ela queria fazer a melhor adequação do nome do filho de acordo com o dia em que ele nascesse. Só que ela descobriu que a pessoa faz parte também do, vamos dizer, do aprendizado dela aqui na Terra. Passar, ela tem que experienciar as coisas. Né? Uma criança pode ser, sim, acompanhada, direcionada no sentido de, assim, eu acho que os pais, uma vez que eles têm um mapa de uma criança, por exemplo, se ele tiver um mapa feito por uma de vocês, ou até o da Fátima, que pode ter um livrinho acompanhando, né? Essa criança ela vai ser sempre direcionada à sua essência. Quando muitas vezes os pais se preocupam em alinhar aquela criança ao possível ego que ela esteja formando. Então, filho, esse tênis está feio para você ir para a escola, porque a escola onde você estuda, XY, sabe? Então, vem todas aquelas coisas que muitas famílias inflam o ego das crianças com material, com aquilo que tem um rótulo, que tem um valor egóico mesmo, e não se preocupam em pensar que aquela criança ela tem uma essência, ela está aqui com um dever de expansão espiritual, de amadurecimento. Então, eu acho muito importante, eu acho que as mães, os pais, eles deveriam sair da maternidade. A gente, que pena, né, gente, que a gente não saiu da maternidade com um guia, com um mapa numerológico para orientar melhor os nossos pais, né? Mas, por exemplo, eu vejo muitos pais, Vilma, que hoje em dia que fala assim: eu queria fazer um mapa do meu filho, porque eu vi que ele tem, sei lá, uma sequência 5-5 e eu queria harmonizar. E aí a gente fala que não, que mapa infantil não possui harmonização, porque essa criança ela veio para cá com uma programação. Alguns tombinhos ela vai levar. Só que quando ela tem esse apoio da essência dela, daquilo que ela precisa aprender, não é um tombo que machuca.
se acontecer, vai ser um tombinho que ensina, que vai, inclusive, validar aquilo que os pais já estejam sabendo a respeito da numerologia, dos números que a criança trouxe, né? E aí sim, na vida agora, a Vilma está tendo a oportunidade de ajudar com muito foco o filho dela, que já é um adulto, né? A, agora sim, ele vai ter consciência, ela vai dizer para ele por que, que ele passou, talvez, aí por algumas, né, alguns momentos não tão agradáveis. Isso faz parte da história de qualquer ser humano. E ela vai ajudá-lo, então, com consciência e um trabalho técnico para harmonizar esse nome que ela mesma ajudou a mentoria espiritual, né? Porque eu estava pensando nisso, Vilma, uma pessoa que faz o que você fez intencionalmente, ela deve ficar muito alinhada com os mentores espirituais. Eles devem até transformar você num canal, assim, daquilo que é melhor para aquela criança que vai nascer, né? Você pensa assim também? É interessante isso, né? Isso tem a ver muito com o meu 11, né? Eu tenho essa ligação desde pequena, né? Essa coisa de estar sempre ligada em algo que não é aqui o visível, né? E eu tive a felicidade de entrar em contato, né, com a família do meu marido, que era de uma conexão, né, com a espiritualidade, assim, algo surpreendente, né? E isso só foi me ajudando a evoluir, né? E Acho que a gente está com um probleminha ali com a Vilma. É. caiu, né? Oi. Fátima Oi. tá ok aí, né? Acho que a Vilma teve um Sim. probleminha com a internet dela, agora ela está voltando. Vou trazê-la novamente, né? Vilma, Pronto. Voltou, né? tivemos aí um pequeno Começou. probleminha com o sinal. A gente são as forças, né? A gente tem que estar ligada com as forças gerais. Não é à toa que eu tenho aqui anjos aqui ao meu redor, né? Sim, Eu tive a oportunidade, né, de conhecer essa possibilidade, né, de entender melhor como seria meu filho. O fato de eu tinha essa sensibilidade de que a cada dia, né, traria uma energia, né? Então, de certo modo, me preparar para ser a melhor mãe que eu pudesse. Mas eu tive aqui a grande oportunidade de aprender que os pais fazem o melhor que podem com aquilo que sabem, com aquilo que sim. procuram conhecer. E que, no fundo, as crianças, os filhos, passarão pelo caminho que eles traçaram. Eles só nos escolheram como auxiliares, né? A gente vai tentar ser o melhor auxiliar possível, mas a gente não vai. A gente até gostaria, mas é um erro, né? A gente não quer que o filho passe por determinados problemas, né, etc. Mas isso faz parte do crescer, faz parte do evoluir, né? Então, eu tive a oportunidade de, ao fazer o mapa do meu filho e depois
ver como é que isso foi acontecendo, eu tive a oportunidade de ser uma mãe melhor também, aprender a ser mãe melhor, né? Olha que maravilha. Muito bom. Eu estou aqui, eu estou vamos dizer assim, eu estou na cadeira do aprendiz aqui, estou gostando muito de tudo que vocês estão contando, estou adorando, na verdade. Mas dá a impressão até que a gente só faz mapas infantis, né, gente? Porque nós juntamos aqui 3 pessoas apaixonadas pelo processo de educação, né? 3 escritoras, 3 pessoas apaixonadas por pessoas, por histórias, por biografias. Meu Deus, não podia ter sido diferente, né? Mas eu quero que cada uma de vocês, vou fazer a mesma pergunta e vou pedir para a Fátima responder e depois a Vilma. Fátima, por que uma pessoa qualquer dessas que estão nos assistindo agora, por que uma pessoa deveria fazer um mapa com você? O que você diria a ela? O que o mapa traz para a vida da gente? Então, eu acho que o principal é o se conhecer, né? O autoconhecimento, a sua própria, abrir a consciência, né? O mapa é como se você visse uma luz assim, uma lanterna que se acende assim, aí aquela lanterna vai te guiando por um caminho e você acaba crescendo como pessoa. Eu acho que o mapa te traz revelações, né, através dos números, que são suportes, né, que se tornam suportes para você escolher determinados caminhos ou não. Eu acho que esse é o principal, entende? As pessoas, às vezes, chegam para pedirem mapa para mim e, normalmente, elas estão em busca do melhor caminho, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou para lá ou para cá, e de repente, com o número de expressão que ela tem, com os bloqueios que ela tem, com o seu número de destino, seu número psíquico, que é o dia do nascimento, ela acaba tendo esse conhecimento, entende? Eu acho que esse é o maior propósito para mim que o mapa pode trazer para uma pessoa, entende? O autoconhecimento. A pessoa o conhecimento empodera a pessoa, entende? Na medida que ela tem uma clareza maior de quem ela é, o que ela veio fazer nessa vida, por que ela está aqui. Quando ela tem essa abertura realmente de consciência, ela acaba, sabe, trilhando o caminho do bem e do sucesso, sabe? Eu acho que Sensacional, isso mesmo. Muito é por bom, aí. Fátima. Muito bom. Agora eu quero ouvir da Vilma. Vilma, por que uma pessoa faz um mapa com você? Eu acho que, assim, tem tudo isso que a Fátima falou, né? A gente quer tomar melhores decisões, a gente quer acertar, né? Eu penso que fazer um mapa é a melhor forma que a pessoa tem para conseguir manifestar o que ela quer manifestar nessa vida. Porque a gente traz uma ideia de que a gente veio para um vale de lágrimas, que a Terra é um vale de lágrimas, que a gente tem que sofrer para... A vida é sofrimento, a gente tem que se conformar com isso, etc. E a gente está numa nova energia, né? A gente não está aqui para pagar pecados, etc. E tal. A gente está aqui para crescer, para cada vez mais evoluir, para a gente ser feliz.
para a gente aprender a amar. E amor, o amor verdadeiro, né? O grande amor universal, que eu acho que está dentro de todos nós, a gente só precisa tirar as casquinhas, né? Ele é abundante. E a gente veio para ser abundante. Então, fazer um mapa é a gente conhecer quais são os nossos caminhos nesta vida que vão nos levar para a abundância, para a manifestação de nós mesmos. Abundantes em tudo, né? No amor, no trabalho, nos relacionamentos, no se conhecer, no ser você mais poderoso, mais no seu todo. E entender que a gente tem lado sombra e lado luz, porque a gente é dual, como tudo, nesse espaço, mas se a gente conhece os dois lados, a gente consegue, como disse a Fátima, a gente consegue ter consciência e aí a gente pode usar as nossas energias para transformar as nossas sombras. E a gente pode olhar para as nossas sombras e falar assim, por trás disso daqui tem um poder que eu posso usar para dar um passo a mais. Eu, Fazer por exemplo, escolhas sábias, né? Faz escolhas sábias. Eu, por exemplo, trouxe uma dívida kármica 13. A dívida kármica 13 é uma dívida que fala do deixar morrer, do deixar ciclos terminarem, não reclamar por causa disso, não achar que aí é o fim, mas perceber que quando algo precisa ser cotado, precisa ir, né? É porque algo está nascendo, algo novo está vindo, algo novo está trazendo mais potências para você. Então, as pessoas me procuram e depois elas falam assim, nossa, Vilma, eu não sabia que eu tinha essa força que você está falando aí. Você sabe que é mesmo, né? Eu não sabia. E aí agora eu posso usar, eu posso ir, posso... não vou viver no mar de rosas, né? Porque se a gente só tiver rosa, não tiver jasmim, não tiver cravo, né? Fica muito chato, né? A gente precisa ter diversidade na nossa vida, de coisas desafiadoras e de coisas de colheita, de coisas muito legais. Mas se eu conheço pelo mapa qual foi a trajetória que eu desenhei, que você falou aí, né, do nome nos arcanos, né? Os arcanos trazem a trajetória que a gente desenhou, né? Olha, desenhei que vai ser assim, né? Se eu conheço a trajetória, eu consigo aproveitar aquilo que me parece não muito bom para aprender e se tornar uma potência e para tornar aquilo que é muito bom muito melhor, muito mais potente, né? Eu vejo que ninguém sai de um conhecimento de mapa numerológico pior do que entrou. Sempre sai melhor, sempre sai um pouco mais confiante em si mesmo, com um pouco mais de força, para assim, agora vai, agora eu vou. Vilma, vou até compartilhar com vocês uma frase que uma consulente falou para mim uma vez. A queixa principal dela, ela era uma executiva, trabalhava numa grande empresa, na IBM, mas ela não ia bem no amor, nos relacionamentos. E aí a gente fez um mapa e trabalhou muito na orientação, e aí ela disse assim para mim, nossa, sabe que eu estou impressionada com os meus números, com tudo que você me falou, eu namoraria comigo. Uhum. Quando ela disse assim, eu namoraria comigo, eu sabia que ela estava virando a chave. Demorou muito pouco para ela encontrar um
bom relacionamento. Porque vem também muito valor, alto valor, né? Quando eu me aproprio da minha história, dos meus números, e vejo a força que eu tenho, como você disse, seja através do número, seja através do que eu trouxe na minha data de nascimento, ou até dos perrenguinhos aí que eu posso ter enfrentado, a pessoa se fortalece muito. Eu acho que esse fortalecimento que vem com o mapa é muito importante. Porque não é assim. O mapa é uma lição de amor, né? Exatamente. Você passou por algumas coisas, tá? Mas agora você entendeu por que você passou? E você não precisa passar mais, porque você já aprendeu a lição, não é? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Mas, enfim, gente, nós estamos quase aqui no nosso horário de finalizar a nossa live, mas eu queria uma mensagem final de vocês. Eu, como a pessoa que hoje tem essa alegria, né, de ver tantas pessoas passarem por uma formação em numerologia cabalística, e, claro, algumas depois me dão essa honra de trabalharem comigo, porque hoje em dia vocês fazem parte da nossa equipe, a nossa equipe de produção de mapas do Armazém da Energia, que muito orgulhosamente hoje é composta por pessoas que foram alunos, né? Vieram muitos até assim zerados, outros já com algum conhecimento a respeito do assunto, mas que construíram uma nova carreira, não é? Um novo trabalho e uma nova função dentro do coletivo que a gente vive, que eu acho que é uma coisa que para nós é muito importante. Então, se vocês puderem, cada uma de vocês, contar um pouquinho para a nossa audiência sobre isso, o quanto a numerologia cabalística hoje representa para você, quem é você hoje, quem era você antes, mas você está mais feliz? O que te traz essa alegria, né? Eu já falei da minha, agora é a vez de vocês falarem de vocês. Pode falar, Fátima? Sim. Antes eu queria só abrir um parênteses, né, que eu preciso colocar, assim, falar de duas pessoas que influenciaram sempre essa paixão que eu tenho por livros, né? Eu sempre li muito, eu leio muito e leio muita biografia também, né? Eu adoro biografias, não de contemporâneos, tem que ser muito antigo, século XV, XVI, XVII, por aí. Aliás, vou aproveitar para fazer um merchan, que tem uma palestra sua muito interessante aqui no YouTube, no nosso simpósio, né? A gente está colocando o link aqui para as pessoas conhecerem melhor vocês, depois vou falar da palestra da Vilma também, sobre Leonardo da Vinci. Né? Eu sou apaixonada, eu sempre fui, então eu aproveitei que eu já li algumas biografias dele, né? E falei um pouquinho sobre ele, mostrando o mapa numerológico que ele trouxe para essa vida, né? Mas eu preciso falar dessas duas pessoas que foram a minha avó, né? Foi a minha avó espanhola que veio com toda aquela tradição do sul da Espanha. Então, eu me lembro sempre, ela juntava os netos e ela contava histórias, e passando roupa, a gente sentada no chão, todas as crianças sentadas no chão, e ela contando aquelas histórias, e aquilo ficou na minha lembrança, né? Até hoje a gente guarda isso, né? Uma coisa gostosa, e realmente começamos a gostar de histórias a partir daí. E a minha irmã, ela era formada em literatura, português de literatura, né? Então não precisa dizer que ela era também apaixonada por livros e histórias, e ela fez um curso, e a especialização dela foi no mundo infantil, em histórias infantis.
Então, até hoje também eu tenho o livro dela, dessas histórias que são mais importantes, né, da literatura infantil. E ela, infelizmente, não está mais aqui, mas ela deixou esse legado, né, essa vontade de estar sempre muito próxima de livros. E eu acabei juntando os números, o mundo dos números, com os livros. Eu preciso fazer alguma coisa, e nasceu o Que Números Sou, né, esse livro que é um mapa infantil. Bom, em E termos... posso te interromper um pouquinho? E Claro. nesse trabalho, a sua irmã vive, porque com certeza Sim, claro. você está honrando e perpetuando, né? E acho que De isso, uma certa forma, sim. com certeza. Sim, sim, eu acho que é mais uma homenagem a ela e à minha avó que eu faço, né? Claro, claro. Agradeço, né, muito a elas. E eu acho, em termos do mapa, né, o mapa numerológico, o que eu posso dizer para uma pessoa: estude numerologia, que você vai ter um conhecimento incrível, e fazer o seu próprio mapa, não adie isso, não deixe para depois, para você se conhecer melhor e tudo. Eu acho que esse conhecimento está à mão, tem pessoas muito competentes que podem ajudar mesmo a você se conhecer melhor, entende? Muita gente fica batendo cabeça e achando que o caminho é por aqui e não é por ali, a coisa está tão evidente. Eu vejo isso por mim mesma, sabe? Há 2 anos atrás, eu não estaria falando aqui, com certeza não. Eu tenho 3, que é o número da comunicação, 2, 3 vezes no mapa, sei lá, e os bloqueios, as sequências do meu nome não estavam permitindo que eu usasse ele com o potencial dele, né? E a numerologia me trouxe esse conhecimento, tá aqui, é por isso aqui, meu Deus do céu, entende? E certas coisas, nossa, mas ela é tão quietinha, ela parece ser tão equilibrada. Claro, nasci no dia 26, ok, é um 8, mas só quem me conhece intimamente sabe que eu sou um 9, que eu sou, sabe, é tudo ou nada. Só quem me conhece intimamente. Então, eu só passei a entender isso tudo depois que eu vi meu mapa. Agora eu estou me entendendo. E eu acho que eu sou o maior exemplo para mim mesma do benefício que o mapa pode trazer. Maravilha. Muito bom, Fátima. Agora vamos ouvir a Vilma, então. É uma coisa interessante isso. A gente se conhece um pouco antes do mapa numerológico, e a gente se conhece totalmente diferente depois do mapa numerológico. Porque a gente tem uma resposta. Eu procuro respostas. Eu sou um 7. Eu quero saber por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto eu não sei o porquê, eu não descanso. E eu sempre... eu posso dizer que a minha vida, antes de começar a fazer mapas numerológicos, ela sempre foi organizada. Eu sou uma pessoa muito metódica, muito construtora, etc. Mas é muito devagar, né? Não quer dizer que eu não realizei. Eu me sinto muito realizada. Mas as coisas muito devagar, muito, né? E eu falo assim, gente, por que isso? Aí eu faço um mapa e percebo que eu tenho muitos 4 me segurando, me colocando dentro do quadrado.
mas eu descobri, eu me sentia alguém com necessidade de inovação. As coisas nunca. Eu nunca fazia um texto, se me pediam para refazer um texto, eu simplesmente fazia ele todo de novo. Eu achava que ele não tinha que ser daquele jeito, que ele tinha que ser novo, ele tinha que ser diferente. E as pessoas me achavam muito atirada, muito. Né? Eu falava, gente, mas eu sou tão quadradinha. Aí eu descobri, pela numerologia, que eu tenho um 5. Só que é um 5 que eu não dava vazão para ele, do bora para a vida, minha filha, vamos lá, que, né? Vamos mudar, vamos. Então, o que eu sinto hoje, eu sinto que eu percebi que eu passei por todos os perrengues que estavam lá no meu mapa, no meu nome. Cheguei num momento de vida, a numerologia chegou para mim num momento de vida em que eu nem precisava mais harmonizar meu nome. Meu nome já tinha passado tudo os perrengues que eu precisava passar. Não precisava, mas eu falei assim, não, eu agora vou realizar. Eu vou pôr rodinha embaixo do meu pé, embaixo do meu 4. O 4 vai andar carrocinha, o cubinho, mas ele vai andar de rodinha. E aí eu acabei harmonizando o meu nome para ele ter uma energia de movimentação, de manifestação, de curtir a vida, porque afinal de contas, estou numa etapa que, meu Deus, se não for curtir a vida, né? Quando? Né? Quando? Se não agora, quando? Então, Se eu. não você, quem? Se não Quem? agora, quando? Quando? Não é? Então, conhecer as energias dos meus números, os arquétipos dos meus números. Eu sou ligada na questão da psicologia, né? Da questão, arquétipos, esses grandes modelos, e olhar para os números como arquétipos que estão fazendo parte de quem eu sou, me deu uma alegria que está estampada em mim hoje. Eu disse Tá assim, mesmo. gente, eu sou isso? Que legal! Então, agora, bora fazer isso aqui funcionar melhor ainda, né? Vamos combinar, vem cá, né? Como a Vanessa sempre diz, vem cá, gangue, vamos resolver aqui o problema, vamos bater um papo. Então, Chama a gangue, resolve na chama a hora. gangue. Eu chamei a gangue dos 4 e falei, ó, gangue dos 4, menos, tá? Ok, beleza, muito legal. Mas agora vamos trazer o 5, vamos fazer o 1, o 8 vai funcionar, e aí a gente vai fazer o que a gente veio fazer nessa vida. Realmente cumprir a missão, né? Deixar o que você pode deixar pelos outros. A gente conversou muito ontem, né, sobre essa questão do, afinal de contas, você está fazendo pelo outro, né? Então, o que você está fazendo tem marca para o outro, e é isso, né? A gente vai ter uma vida realizada se a gente conseguir também, né, nessa realização, poder ajudar o outro, né, deixar nossa marca para o outro. E eu acho que há uma mudança muito grande da Vilma antes do mapa e a Vilma depois que conheceu o seu próprio mapa. E eu procuro que as pessoas percebam isso também nelas. Olha, quem era você antes, para quem é você agora, né? Como é que você Olha, se vê? é muito interessante, né? Eu estou ficando conhecida também, além da numerologia, pelas analogias que eu faço com comerciais antigos.
né? O pessoal adora, Denorex, não sei o quê. E a gente que é baby boomer, né? Nascemos aí na segunda metade do século XX, né? Estava até reportando aqui que século que era, que agora a gente já começa a fazer confusão. A gente fica assim, que século mesmo? Século mesmo? Pois é. Tinha uma propaganda em revistas, né? Um padrão de propaganda que tinha 2 produtos, o antes e o depois. Vocês lembram? Era uma coisa assim, eu era assim e fiquei assim. Aí aparecia uma imagem. Onde que a gente encontrava muito isso? Nos sapateiros, né? As sapatarias que consertavam sapatos. Aí apareceu o sapato que estava todo donadinho assim. Passei pela sapataria Cometa e fiquei assim. Aí aparecia ele todo esticadinho, brilhando, né? E aí vocês estavam falando e eu estava me lembrando desses comerciais, como que vocês eram e como vocês ficaram, porque vocês mudam, a expressão muda, literalmente, né? A energia muda, o poder. É um poder assim que parece que vocês estão em 3D, que vocês vão sair aí da tela de tão poderosas que estão, né? Então eu quero agradecer essas meninas, porque a numerologia nos faz muito mais jovens, sabe? Porque a gente olha para frente e fala: meu Deus, aumenta o meu crédito nessa vida, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer. Eu vejo tanta gente por aí que, né, arrancando os cabelos, porque a minha vida é tão enfadonha, porque todo dia é igual, todos os dias são iguais. E os nossos não, os nossos dias são super movimentados, né? A gente tem aquela tarefa. Eu que fui escoteira, a gente sempre adorou fazer a boa ação do dia, ajudar as pessoas. E hoje em dia a gente não precisa mais ajudar a pessoa a atravessar a rua, a carregar um pacote, né? Que isso era coisa do tempo do escotismo, que a gente sempre ficava ali na rua procurando ver se tinha alguém para a gente ajudar. Não, a gente está aqui disponível, né? Essas meninas estão no Armazém da Energia, vocês vão encontrar todos os contatos aqui embaixo para vocês estarem mais próximos delas, da Fátima e da Vilma. Link para assistir palestras que elas deram, ambas palestraram no nosso simpósio, que eu ainda este ano, não é? Essa é uma numeróloga super procurada, Vilma Lima. Olha, o pessoal já está te procurando, Vilma. Está vendo como essas lives são? Estou falando, essas meninas são poderosas demais. Essa é a energia do 8 que eu trouxe, olha só. Viu só? Está tudo ativado. Hora de realizar. Eu estou, então, encerrando essa nossa live muito feliz de ver que o celular da Vilma já tocou. Meu Deus do céu, eu estava aqui só falando o quanto elas são maravilhosas, né? Então é isso, meninas. Muito obrigada. Gratidão por vocês terem estado aqui no nosso Revelando, né? E nós 3 vamos nos despedir dando um tchauzinho. Mandando eu que agradeço a oportunidade, viu? Imagina, foi uma alegria, gente, foi muito bom. E obrigada. Vamos promover outros encontros aqui. Vamos pedir para as pessoas deixarem perguntas aqui embaixo. Que pergunta você gostaria de fazer para a gente, principalmente para a Fátima, para a Vilma? E nós podemos convidá-las para outros encontros, para, inclusive, responderem as perguntas, não é mesmo? Então, obrigada, meninas. Um beijo enorme para vocês. E vamos terminando por aqui. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, Vilma. Tchau, Van. Obrigada. Tchau, queridas. Até.